Bom dia, eu quero cumprimentar a toda a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, você que me ouve. Eu quero que a paz do Senhor, eu desejo a você que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu lar, sua vida, sua família. Louvado seja o nome do Senhor por este dia, qual o Senhor preparou para nós. Santo é o nome do Senhor, digno de ser louvado, de ser adorado. Hoje nós estamos no nosso segundo devocional, que estamos estudando o livro de Gênesis, e nós vamos estar meditando hoje no capítulo 2. E a palavra do Senhor nos diz: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que há neles. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E neste dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Aqui está falando que o Senhor, Ele criou os céus e a terra, o homem, as árvores, os animais, tudo que há no mundo em 6 dias. E no sétimo dia ele descansou e santificou esse dia. E nós conhecemos o sétimo dia como sábado. Então o sábado é o sábado do Senhor. É o dia que o Senhor separou para nós glorificarmos o nome dele, exaltar. Glorificar o nome do Senhor, nós temos que glorificar a cada instante, a cada minuto da nossa vida. Mas sábado é o sábado do Senhor, é o dia que Ele preparou para que Ele descansou e santificou. Louvado seja o nome do Senhor, né? Esta é a história das origens do céu e a terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então aqui fala da criação, novamente a criação do homem, né? O Senhor, Ele criou o mundo, criou a terra, tudo que há nela, e criou o homem para quê? Para que ele trabalhasse na terra, né? Para que ele plantasse, para que ele produzisse, né? E Ele formou o homem do pó da terra, né? Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os 2 lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bédelio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele, cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: come livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que aqui Deus quer nos mostrar, né? Aqui Deus fala, né, que Ele criou o jardim do Éden, criou as árvores e criou no meio do jardim do Éden. Estava ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. E existia ali 4 rios que arregavam a terra, né? E aqui estão os nomes dele. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele, né? E a única ordem que o Senhor deu ao homem foi que ele não comesse da árvore do bem e do mal, porque o dia que ele comesse, certamente ele morreria. Mas que morte é essa que o Senhor disse? É a morte eterna, né?
Quando o homem comeu daquele fruto, as suas vistas se abriram, a sua visão se abriu, mas para o pecado, porque até então ele vivia um ser inocente, criatura santificada pelo Senhor, criada pelo Senhor, né? Ele não sabia que era o mal, né? Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, lhe tirou uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então ao homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles lhe se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aqui é a origem da humanidade, a qual está nesse capítulo 2, né? Nós vemos aqui que o Senhor Deus fez os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia o santificou, descansou nele de todas as obras que ele tinha realizado, né? Então, o Senhor nos fala, né, que nós devemos trabalhar, sim, com honestidade, ganhar o nosso pão do suor do nosso rosto, mas nós temos que tirar um dia para o Senhor, um dia de descanso, um dia de santificação para o Senhor. E aqui continua falando, né, que Deus fez os céus e a terra, os animais. Ele criou o jardim do Éden e ele criou o homem, né, do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, todos os dias, ao amanhecer, nós glorificamos ao Senhor pelo fôlego de vida, porque é o Senhor que sopra em nossas narinas o fôlego de vida. E o Senhor, ele criou o jardim do Éden, né? Não tinha nada plantado, porque não existe o homem ainda para cultivar a terra. Então, por isso que o Senhor criou o homem, para cultivar a terra, cuidar da beleza que o Senhor tinha criado para o homem. Deus fez os céus e a terra para nós vivermos nos céus e na terra. Só que o Senhor, Deus tinha planejado uma maneira diferente, né? Longe do pecado, longe da maldade. E a única ordem que ele deu a Adão para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele comeria, ele morreria. Mas o homem, a mulher foi enganada pela serpente, né? E o homem caiu na tentação. Então, quando eles comem esse fruto, a visão deles abre para o pecado, né? Porque eles pecaram. Esse é o pecado da desobediência, né? É um dos maiores pecados, porque quando nós estamos no mundo, nós vivemos na direção do Senhor, nós obedecemos a sua voz e nós somos vitoriosos. Não importa a situação, não importa a dificuldade, porque nós teremos aflições no mundo. Mas se nós estivermos com o Senhor, andando em obediência, o Senhor nos dirige para caminhos prósperos, né? Para a bênção dele, né? E aqui conta, né, que o homem comeu do fruto do bem e do mal. Aqui fala dos rios que irrigavam a terra, né? Nascia o rio que irrigava o jardim, né? Os nomes dos 4 é Pison, o outro é Gion, o terceiro é o rio Tigre e o rio Eufrates. Louvado seja o nome do Senhor, rios, né? Que tinham a água para irrigar o jardim do Éden. No rio Pison tinha ouro nele, né? Louvado seja o nome do Senhor, era o rio de vida, é o rio de vida do Senhor, né? É o rio de prosperidade, de fartura do Senhor.
E o Senhor coloca o homem no jardim do Éden para cultivar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E todos os animais que havia na terra, no mar, o homem deu um nome. E que foi aquele nome? O homem que escolheu o nome dos animais, né? E o Senhor viu que ele estava só. Não havia uma pessoa, não encontrou alguém para lhe auxiliar e corresponder. Então o Senhor faz o homem cair no profundo sono e tira uma das suas costelas e fechando o lugar com carne. E da costela ele cria a mulher, né? O Senhor Deus, ele faz nós mulheres da costela do homem, não do pé, né? Não das pisaduras, mas da costela, do lado do homem, né? Então a mulher foi criada como auxiliadora, ajudadora, para auxiliar o homem, né? Para ajudá-lo, para compreendê-lo, para também corrigi-lo, né? Para ser submissa, não só ser submissa nas coisas erradas, mas ser submissa perante a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque o do homem foi tirada. Por essa razão deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O que quer dizer uma só carne? É ter um casamento dividido, a mulher para um lado e o homem para o outro? Não, se tornar uma só carne é o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, as mesmas ações, né? Não vai ter não vai ter a mesma opinião, mas são opiniões que irão uma casar com a outra, uma conciliar com a outra, né? Porque o homem, quando sai da casa do seu pai e de sua mãe, unirá a sua mulher, a sua família passa a ser a sua mulher, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muitos casamentos estão destruindo porque o homem ou a mulher, eles não entendem essa palavra, né? Mas o Senhor hoje nos chama a meditar nessa palavra. E o homem e a mulher, eles viviam nus, não sentiam vergonha. Por quê? Eles não tinham comido o fruto da desobediência, né? O fruto do bem e do mal. Porque quando eles comem esse fruto, eles vão começar a viver no pecado, eles vão sentir vergonha, né? Então, esse aí vai ser o relato da queda, que nós veremos semana que vem. E hoje o Senhor quer nos dizer que Ele criou tudo, Ele criou todas as coisas, Ele criou nós para que nós pudéssemos viver em abundância, né? Para que nós pudéssemos viver em santificação a Ele. Então, hoje nós temos que tomar posse dessa palavra, que nós viemos voltar para Jesus, voltar a viver para Ele, voltar a viver em abundância, né? Voltar a viver para o Senhor, santificar ao Senhor, né? Tirar um dia de santificação para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nessa manhã, entregando este devocional, que o Senhor possa falar com a minha vida, com a sua vida, em nome de Jesus, amém? Senhor, Tu criaste o universo pela palavra, formaste o mundo proferindo ordens, mas te envolveste pessoalmente na criação do ser humano. Com amor nos sopraste o fôlego da vida e nos deste a capacidade de falar. Sopra nova vida em mim, em cada um dos meus irmãos que está ouvindo, Senhor, nesta hora. Ajuda-nos a expressar palavras que tragam vidas ao mundo, como trouxeste vida ao teu mundo, Senhor. Obrigada por estar intimamente ligada a Ti em todos os aspectos da minha vida. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, este momento no Teu trono de graça. Recebe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Pai. Nos conduza, Senhor, a cada dia nos caminhos da vereda da justiça, por amor do Teu nome. Guarda cada lar, guarda cada família. Nos dê um dia abençoado na presença do Senhor. Visita aqueles que sofrem, aqueles que estão enfermos. Visita aqueles, Senhor, que precisam de uma porta aberta, de um entendimento nesta manhã, Pai. Visita os casamentos, restaura, Senhor. Prospera, Senhor, proteja, Senhor, cada casal nessa hora, proteja cada filho, Senhor.
Fala com a vida de cada um dos teus filhos, que eles venham entender, Senhor, grande é a criação do Senhor para as nossas vidas, como o Senhor nos amaste, como o Senhor nos escolheu, Pai, para a honra e glória do seu nome. Nós oramos assim, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia.